Boa noite a todos. Obrigado aí pelo interesse, né, no webinar. A ideia desse webinar é falar um pouquinho sobre características de Access Point False. Então a ideia é falar um pouco sobre algumas características que podem levar a algumas características de ambiente que podem ser usados aí tanto para montar né, quem está interessado em pentest, em método de testar vulnerabilidades em rede, e também para quem está querendo proteger a rede, também entender um pouquinho como é que funcionam esses camaradas aí. Então a ideia é falar um pouco sobre isso. Eu vou começar falando de algumas coisas relacionadas à parte conceitual, para a gente nivelar, né? Eu não sei o que vocês já conhecem dessa parte de rede sem fio, mas é sempre bom dar uma nivelada para todo mundo sair com um pouco mais de informação, poder aproveitar um pouco mais da informação. Então eu vou começar falando um pouco, bom, basicamente a gente começa falando aqui sobre quem eu sou, né? Assim, um pequeno slide aqui, caso alguém já me conheça, desculpe, né? A maioria provavelmente não me conhece. Eu trabalho com segurança da informação já tem um tempinho já, alguns bons anos. Tenho 2 livros publicados na área, um está esgotado, não devo republicá-lo tão cedo, e um outro relacionado com rede sem fio, né? Segurança em rede sem fio. Está na 3ª edição já sofreu uma nova, já teve uma nova reedição agora, que já tinha esgotado também. Então, parece que é um livro que o pessoal gosta bastante. Trabalho com investigação forense, trabalho com resposta a incidente, dou algumas aulas, eventualmente, e dou palestra também, eventualmente, em alguns eventos no Brasil e em alguns lugares também fora do Brasil, onde eu sou convidado, ou submeto alguma coisa, os caras resolvem aceitar. Então, basicamente, eu não trabalho só com segurança de rede sem fio, apesar de algumas pessoas associarem meu nome à segurança de rede sem fio, por conta até do livro, e até porque foi uma das primeiras pessoas que começaram a tocar no assunto em eventos de maior vulto aí, mas na verdade eu trabalho com várias outras áreas e também me dedico a várias outras áreas, além da parte de rede sem fio. Só curiosidade, esse comando funciona, tá? Se vocês quiserem testar no Linux depois, rumo on likes aí funciona direitinho. Alguns contatos, se alguém depois quiser mandar algum e-mail, trocar alguma informação, tiver alguma dúvida, eu respondo na medida do possível, mas eu respondo a todos. Eu não deixo nenhum e-mail sem resposta, a menos que eu não consiga receber por algum motivo, mas eu recebendo eu sempre respondo. Boa noite, Igor. Você está chegando agora, seja bem-vindo. Ou só agora que você conseguiu responder. Bom, então a agenda ela é curta porque a gente tem uma hora, né? A gente tem uma hora aí para conversar sobre algumas questões de rede sem fio. Então eu tenho algumas definições que eu falei que eu vou começar falando. Em seguida, eu vou falar algumas características sobre o que a gente vai tratar especificamente e vou mostrar algumas ferramentas, a gente vai comentar sobre algumas ferramentas e aí a gente vai... se vocês tiverem dúvida, eu estou lendo aqui o chat, tá? Estou vendo os boa noites aí do pessoal e se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper ao longo do... Não sei se todo mundo já fez esse webinar antes, se tem alguma dúvida sobre como é que funciona a plataforma, mas a gente tem aqui em cima, tem umas mãozinhas aqui de ok, não ok. Então se eu fizer alguma pergunta que falar assim, alguém conhece tal coisa, alguém não conhece tal coisa, vocês podem responder com assim ou assim, que eu vou vendo aqui a quantidade de gente que está respondendo. E as dúvidas podem mandar aqui no chat mesmo, que na medida do que eu vou lendo aqui as perguntas, eu interrompo e respondo. Caso eu vá falar sobre isso mais para frente, eu respondo na hora que eu falo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, aí eu respondo a pergunta na hora que eu for falar daquele tema em particular. Beleza? Alguém tem alguma dúvida inicial? Tem alguma questão de ordem?
ou eu posso ir continuando sem problema. Beleza. Manda a brasa e a rocha. Muito bem. Então, falando um pouquinho sobre definições, algumas questões tradicionais sobre rede sem fio é questão de, bom, eu vou falar sobre APs falsos, né, access points falsos. Então eu vou falar, obviamente, de Wi-Fi. Só que a rede sem fio é muito mais do que o Wi-Fi. Rede sem fio é Bluetooth, Zigbee, GSM, banda de celular, né, as várias bandas de celular, 3G, 4G, ED, GPRS, por aí vai. Então tudo isso aí é rede sem fio. Infravermelho, né, também é rede sem fio, mas a gente vai falar especialmente sobre rede sem fio, a gente vai tratar especialmente de Wi-Fi, que é a ideia de falar sobre o Access Point falso. Então, quando a gente fala de Wi-Fi, a gente tem vários padrões que determinam aí os critérios de uso de redes Wi-Fi. Os padrões recentes, né, não tão recentes assim, mas os mais que a gente está usando até hoje, ou seja, os que a gente usa para montar as nossas redes aí, são o 802.11b, esse já bem em desuso, né, você quase não vê mais, ninguém usa mais redes B. Se eu não me engano, não tem nenhum fabricante hoje que trabalha com rede B exclusivamente, todo mundo fala em BG ou em BGN ou alguma coisa, B com alguma coisa. Nunca tem B puro mais, você não encontra mais nem access point, nem plaquinhas mais para vender, né, obviamente, só B. Né? A gente tem o padrão A, que é um padrão que quase que ele foi descartado porque muito pouca gente adotou, mas hoje você vê os access points aí, a maioria deles atuam na frequência de 802.11a, BG e N, né? N aí não tem nada a ver com frequência, tem a ver com velocidade e outros aspectos. Aí você tem, então, o G, que veio depois, tem o I, que tem a ver com segurança, não tem a ver com velocidade, não tem a ver com frequência, não tem a ver com nada disso. E o 802.1x, que é a autenticação, né? Ou seja, toda vez que você vai fazer uma autenticação na rede, que você coloca lá o seu usuário e senha, você está usando por trás, deverá estar usando, né, se for bem construído o mecanismo de segurança, deverá estar usando o 802.1x. Ok? E o N aí é o padrão mais recente que trabalha com alguns equipamentos aí. Eu tenho alguns equipamentos aqui que eu selecionei aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, por exemplo, é um access point pequeno, mas que trabalha com N, apesar de ter uma antena só. É um access point que trabalha com BGN. Né? Tem um outro access point aqui que também tem ABG, N também, é um access point também de uma empresa conhecida, tem um outro formato, um pouquinho diferente. Tem esse cara aqui que é um repetidor, ele não é um access point convencional, ele é um repetidor. Então, se você tiver com sinal ruim, você pode usar esse cara aqui para amplificar o sinal, ou você pode usá-lo como um cliente, como uma antena, se você não tiver nenhuma antena disponível. Tem esse outro cara aqui que foi um dos primeiros access points que suportavam a rede A e BG, né? No mesmo hardware, mesma caixa. Então, assim, são alguns equipamentos que eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia de como que são access points de vários tipos, vários formatos, vários modelos, vários fornecedores, vários fabricantes aí. O pessoal está colocando aí um link sobre o 802.1x, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode pesquisar lá, ou se quiser também perguntar alguma coisa, fique à vontade. Bom, então a gente vai falar sobre padrões, vai falar sobre frequências, vai falar sobre velocidades. Então, como é que a gente imagina basicamente que é frequência e que é velocidade? Esse aí essa é uma plaquinha que o pessoal que faz o curso recebe, uma plaquinha exatamente igual a essa aqui, já testada, funcional, funciona para tudo que a gente precisa no curso. Claro que tem muitas outras placas que funcionam também,
Essa aqui é um exemplo de uma placa que a gente usa no curso aqui. Quem for fazer o curso ganha aí de inteiramente grátis, né? Essa plaquinha para usar durante o curso aí. Tem meu livro também que vai junto, que não está aqui agora, talvez se alguém quiser depois eu possa mostrar a capa. E tem outros equipamentos que eu vou mostrar daqui a pouco, que tem a ver com o que eu vou falar mais para frente. Então, a gente viu access points, a gente viu placas para se conectar. A estação cliente se conecta ao access point através de uma placa que pode estar embutida no próprio dispositivo, celular, em laptops ou em desktops, ou poderá ser uma placa externa como essa aqui, que eu mostrei, ou como outras que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, quando a gente fala de frequências, a gente está falando de coisas específicas. Por exemplo, essa placa aqui, ela funciona só no modelo BG, ou seja, BGN no caso, né? Ela não funciona no modelo A. Então, se alguém quiser acessar uma rede A, vai precisar de uma placa que funcione no modelo, na frequência, que é usada pela rede 802.11a. Não é o caso dessa aqui. Mas essa aqui é usada na maior parte das redes disponíveis e utilizadas no mercado. A maior parte das pessoas usa a rede BGN, né, que são as mais comuns do mercado, e essa placa funciona muito bem nessa frequência aí de 802.11b, que a gente viu lá atrás nos slides, né, que era a frequência utilizada aí pelo padrão BG. Só voltando aqui um slide, só para a gente conferir aqui. Então está aqui 802.11, vocês olharem aí a segunda linha, a primeira linha e a terceira linha, tratam da mesma frequência, 2.4 GHz. A única mudança aí é a questão da velocidade. Uma vez que você instala, você precisa de um driver para instalar. No caso, eu estou dando um exemplo aqui de um Linux, se você espetar a plaquinha, ele já vai identificar a placa e vai já carregar o driver para você. Se você trabalhando com outro sistema operacional, você talvez precise instalar o driver do fabricante para poder rodar naquele ambiente específico. Se for o Windows, por exemplo, você vai precisar do driver do Windows instalado para poder usar a placa. Se for no caso de um outro sistema operacional, Mac, enfim, você vai precisar também do driver, caso o fabricante forneça para aquela placa aí em particular. Ok? Bom, uma vez que você está com a placa configurada, tem um comando, no caso do Linux, que é o que a gente vai usar, que a gente usa durante o curso de Pentest, que a gente mais usa para fazer teste de invasão, porque tem as ferramentas mais interessantes para esse tipo de análise, né? Ferramentas gratuitas, obviamente, né? As ferramentas pagas você vai encontrar para qualquer sistema. Mas as gratuitas geralmente são feitas para ambiente Linux. Então a gente vai usar esse sistema operacional para poder fazer os nossos testes aí. Então aqui, na hora que você dá o comando wconfig, você vai ver que aparece lá um dispositivo carregado, que está lá, no caso aqui, BGN, vocês estão vendo ali, né, que ele é padrão BGN. Eu tenho uma VM com Linux aqui, eu vou espetar essa placa no meu notebook aqui, e aí a gente vai ver esse comando sendo executado diretamente dentro da VM lá. Tá? Então vamos aqui, eu vou ligar o compartilhamento aqui, e vou entrar na VM. Então, estão conseguindo enxergar o compartilhamento? Não, não é porque eu não coloquei ainda aqui. Agora sim. Estão enxergando? Sim, né? Então, wconfig. Aí está, no nosso caso aqui é o WLAN2, é esse primeiro cara que apareceu aqui. Ó. Então, aqui está a rede, a placa de rede com as configurações para funcionar. Então, baseado nessa informação, a gente vai ver daqui para frente como é que eu faço para utilizar essa placa de uma maneira mais intrusiva, né? Ou seja, para fazer um ataque aí a algumas redes, aí, usar ela talvez até como um access point. Então, beleza, deixa eu parar o compartilhamento aqui, voltando. Então, tá bom. Então, temos aqui, já descobrimos que temos uma placa, está funcionando, tem o driver instalado, a placa foi reconhecida pelo sistema operacional, ela está pronta para ser utilizada. Tá? Lembrando, alguma pergunta pode ficar à vontade, pode fazer no ambiente aqui que eu estou lendo, e eu vou responder
no momento apropriado. Então, vamos pensar um pouco em canais. Se a gente voltar aqui, no slide anterior, vocês vão ver o seguinte, que essa placa ela não está associada com ninguém. Aqui, o Access Point não associado. Então, eu estou no modo esperando para me associar com alguém. Então, mas nessa opção aqui não me fala nada a respeito de frequência, de nada disso, porque eu não estou conectado com ninguém. Então, o que é uma frequência? O que é um canal, basicamente? Quando você fala assim, estou conectado no canal 1, no canal 10, no canal 8, o que é isso, basicamente? Você tem uma frequência específica para trabalhar, que é a 2.4, e dentro da frequência 2.4 eu tenho canais, que são frequências específicas dentro da faixa de frequência que eu tenho para trabalhar. A minha faixa de frequência é 2.4. Dentro da faixa de frequência eu tenho as frequências específicas que eu vou escutar. Então, assim, no caso, por exemplo, do 802.11g, eu posso utilizar até o canal 11 no Brasil. E no Brasil e em alguns países dos Estados Unidos, em alguns países da Europa no próprio Estados Unidos. Mas, na verdade, em outros países eu posso usar isso, eu posso usar os outros canais. Por exemplo, no Japão eu posso usar até o canal 14. No Brasil eu não posso, por questões de legislação. A Anatel, que é o órgão regulador, só liberou no Brasil até a frequência que coincide com o canal 11. Então, quando eu estou falando de canal, eu estou falando de qual é a frequência específica que eu estou trabalhando. Se estou no canal 1, eu estou trabalhando na frequência de 2.412. Se eu estiver no canal 2, 2.417, e assim por diante. A variação é de 5 Hz de uma frequência para outra aí, né, que vocês estão percebendo aí, se somarem aí, entre um canal e outro, a frequência de 5 Hz. Porém, o que acontece, por exemplo, quando você pega um rádio ou uma TV que tem a sintonia fina, você colocou num canal, e aí você pega a sintonia fina e começa a andar com a sintonia fina para frente e para trás. O que vai acontecer no determinado momento? Você vai começar a pegar outro canal. Então vamos supor que você colocou no canal 4, vamos pegar o caso de uma TV. Você colocou no canal 4, e aí você começa a andar para frente no canal, na sintonia fina, você vai começar, daqui a pouco você chegou no canal 5. O que é isso? Você está trocando a frequência usando a sintonia fina. E por que normalmente você não tem canais, você não tem canais seguidos, por exemplo, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Por que existe um intervalo entre um canal e outro? Alguém consegue me dizer isso? Rapidamente aí aí no chat. Por que normalmente não se tem canais repetidos? Seguidos um do outro, de um sequencial. Sempre existe um intervalo entre um canal e outro. Alguém saberia dizer, não? Ninguém falou nada, né? Então eu mesmo respondo. Na verdade, é porque um canal pode interferir no outro. Tá? Um canal pode interferir no outro. Então, se você coloca um canal no 4 e um no 5, pode haver interferência. Por isso que existe um intervalo. Aqui é a mesma coisa. Quem já comprou um Access Point padrão 802.11b ou G, deve ter escutado a seguinte informação. Olha, você tem 3 canais para usar, o 1, o 6 e o 11. Alguém confirma essa informação que eu estou falando? Você pode usar o 1, o 6 ou o 11? Alguém já ouviu falar isso em algum lugar, escrito em algum lugar, ou procurou aconselhamento com algum amigo que já está há mais tempo usando rede sem fio e deu essa informação? Por que se fala que você tem 3 canais, quando na verdade você está vendo que você tem 11 disponíveis? Exatamente por isso. Porque a diferença, para você conseguir ter você conseguir trabalhar sem interferência, você precisa usar canais com pelo menos 25 Hz de diferença. E o canal que dá isso daí, para você ter o máximo de canais disponíveis, você tem o 1, o 6 e o 11.
Então, se você olhar aí, você vai ver que dá 25 Hz de diferença entre o 1, o 6 e o 11. Tá? Ah, então quer dizer que eu não posso usar o canal 2? Pode, mas se tiver um vizinho seu usando o canal 1, vocês vão estar brigando. Em algum momento vocês vão estar disputando a mesma frequência, praticamente a mesma frequência. Então, se o seu vizinho está no 1, o ideal é você usar o 11. Ah, mas tem outro vizinho usando o 11, então usa o 6. Ah, tem 3 vizinhos, cada um está usando um diferente. Então você vai ter que escolher o sinal mais fraco e tentar colocar próximo do sinal mais fraco. Por exemplo, você tem um vizinho a 2 casas que usa o 1, o seu vizinho do lado usa o 11 e o seu vizinho do outro lado usa o 6, então o seu vizinho mais longe está usando o 1, então você coloca, por exemplo, no 3. Né? Então você tem que trabalhar desse jeito para tentar usar sem muita interferência. Entenderam mais ou menos a ideia? Questão de canais? Isso. Está sendo feita uma pergunta aqui, Juan, né? Que está falando o seguinte, que quando o telefone toca, antigamente, né, derrubava a rede sem fio. Por quê? Exatamente porque tem interferência nessa mesma frequência. Você tem telefones antigos que trabalhavam na frequência 2.4, na frequência de 2.4. O que significa isso? O telefone toca, interfere na rede Wi-Fi, a sua conexão cai. Por isso que os telefones atualmente estão vindo na frequência de 6.0, para não interferir exatamente na frequência de 2.4. Mas você tem outras coisas que interferem nessa mesma frequência. Alguém pode me dar um exemplo de algum equipamento que, além do telefone sem fio antigo, né, que interfere isso? Micro-ondas é um bom exemplo. Mas alguém tem algum outro exemplo de algum equipamento ou dispositivo, enfim, que interfere na rede 2.4? Alguém já citou o micro-ondas aí. Então, se alguém tiver um micro-ondas em casa e botar lá a pizza para esquentar e cair a rede, né, e tiver o access point próximo do micro-ondas, já sabe por que está caindo a rede, né? É porque o micro-ondas trabalha na mesma frequência 2.4. Ou você muda o access point de lugar, ou você usa uma frequência diferente da 2.4, por exemplo, a 5, vou dizer 2.11a, para não... Alguém colocou Bluetooth também, é a mesma frequência. Dispositivos Bluetooth, apesar de serem de baixa distância, né, a distância ser pequena, também interferem, se estiver próximo do access point, também vão interferir no funcionamento do access point, porque funciona na mesma frequência e faz roupa muito mais rápido. Então, uma hora ele vai estar interferindo com certeza na sua rede sem fio doméstica. Ok? Outros exemplos, babá eletrônica, não lembro nenhum agora, mas basicamente são esses aí que vocês falaram mesmo. Tá? Ok? É por isso que essa frequência é chamada frequência suja. Por isso que o pessoal tentou colocar 5 para ver se diminuía um pouco esse problema, mas na verdade o pessoal não gostou muito porque tinha que trocar equipamento, já tinha comprado 2.4, aí acabou, ela ficou meio... o pessoal não adotou muito a 5 como padrão. Mas ela convive bem hoje com a 2.4 na maioria dos lugares aí. Mais alguma dúvida sobre canais, frequências? Podemos passar para frente. Bom, uma outra definição importante para a gente falar sobre access point falso é saber se eu tiver 2 access points, em qual access point o meu dispositivo vai se conectar. Dispositivo qualquer, pode ser celular, pode ser laptop, pode ser qualquer coisa. Pode ser Nintendo DS, pode ser PSP. O mais próximo, quem concorda com o Igor aí? Vamos fazer vamos contar aqui os legais aí. Quem concorda com o Igor que é o mais próximo? Alguém concorda? Alguém discorda? Muito pelo contrário? Depende. Ninguém concorda? Ninguém falou nada, né? Não fala nada não significa que não concorda, significa que não respondeu.
Não vi nenhum, vi um assim. Alguém concorda? Alguém? Se não for 2, concordam. Mais alguém? Bom, 2 pessoas concordam, as outras resolveram não arriscar em concordar ou não com a sua afirmação, Igor. Mas, na verdade, você está parcialmente certo. Você só não está totalmente certo porque tem um seguinte detalhe. O mais próximo nem sempre é o mais potente. E a resposta correta é, ele se conecta ao mais potente. Ele não se conecta ao mais próximo, ele se conecta ao de melhor sinal. Então, se o seu access point oficial da empresa, da sua casa, enfim, ele estiver próximo do meu dispositivo, mas existir um dispositivo com maior potência, mesmo que não seja tão próximo, ele se conectará a esse dispositivo, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui de alguns dispositivos que podem modificar a potência do sinal. Então, se você pegar, por exemplo, esse cara aqui, essa antena aqui, obviamente ela é mais potente, porque ela tem uma antena aqui que tem alguns dBis, ela é mais potente do que aquela outra que eu mostrei antes, que está espetada na minha máquina, que por isso eu não vou mostrar de novo. Tem um D-Link ali espetado, que ele certamente não é tão potente quanto esse cara aqui, porque esse cara ele tem uma antena aqui de alguns dBis, se eu não me engano de 2 ou 3 dBis, que dá uma potência maior para o sinal. Ok? Bom, se eu quiser uma potência ainda maior, eu posso, por exemplo, usar essa antena aqui, que é uma antena de alguns dBs, que se eu não me engano é 12 ou 16 dBs, preciso confirmar essa informação, mas enfim, ela é bem mais potente do que, ela tem uma potência maior do que essa aqui. Então, dependendo do tipo de interesse que eu tenha, eu posso usar um dispositivo mais potente para conseguir obter o sinal que eu preciso. Ok? Então, na verdade, a potência do sinal que vai definir a qual equipamento que eu vou me conectar. Então, para essa minha definição aí, eu tô com os 2 sinais, pelo desenho aí das ondas, os 2 sinais são equivalentes, porém o mais próximo vai fazer com que o usuário se conecte aí a um access point que está com uma caveirinha do lado. Vocês estão supondo, obviamente, que esse aí é um access point falso, né? Ou um access point está colocado aí com alguma intenção maldosa ou maliciosa. Bom, mas eu não preciso usar um access point. Eu posso usar um outro equipamento. Eu posso usar, por exemplo, um notebook, desde que eu tenha uma rede, uma placa de rede sem fio, uma potência suficiente para fazer com que quem está em volta se conecte ao meu access point falso. Então eu posso usar um equipamento qualquer. Eu posso usar um notebook com essas anteninhas aqui, por exemplo, que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês, para fazer a parte como se fosse um access point, tá? Então eu posso usar um access point real, modificado ou não. Eu posso usar um notebook, um laptop. Eu posso usar até mesmo, se eu quiser, eu posso usar um celular, né? Se você tiver um celular, todo celular hoje, ele tem características de poder ser gateway entre uma rede Wi-Fi e uma rede 3G, né? Então, todo celular, tipo esse aqui, né? Ou esse mesmo aqui, permitem que você use como um gateway para a sua rede 3G. Então, eu posso usar um celular. Obviamente que um celular, a antena do celular é uma antena muito fraquinha, né? Comparando com as outras antenas que a gente viu aqui. Então, se eu quiser usar um celular para montar uma rede falsa, eu preciso de algum equipamento que permita que eu amplie o sinal da minha rede. Então, eu posso, por exemplo, ligar um cabo aqui na porta USB desse cara aqui e conectar essa minha placa aqui maior. Já não vai ficar tão desapercebido, né? Se eu monto um celular, está lá um celular, beleza, um celular em cima da mesa é um celular em cima da mesa. Um celular em cima da mesa com um cabo ligando com uma placa
né, desse tamanho conectada a ele, já chama um pouco mais de atenção, né? Então, dependendo do que eu quero fazer, dependendo de onde vai estar, pode ser que seja interessante eu usar um celular, ou um laptop, ou um access point real, com apenas uma caixa de access point real, para simular um access point legítimo naquele ambiente, né? Então é isso. Alguma dúvida em relação a equipamentos que podem montar um access point falso? Acredito que não, né? Está bem tranquilo até agora. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Alex, você que chegou agora, seja bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, você não vai ter dúvida nenhuma, porque você chegou agora, então você não vai saber o que a gente falou até agora, mas acompanhe que agora que a gente vai começar a parte boa, que é atacar os zumbis, né, com uma serra elétrica. Então, assim, na verdade, a ideia é a gente começar a ver de que maneira que a gente consegue montar um access point falso. O que eu preciso para fazer isso? A gente vai entender um pouco as ferramentas, as possibilidades, quando que dá para fazer, o que dá para fazer com isso, qual é a vantagem para um pentester, né, para um cara que está trabalhando com análise de vulnerabilidade, identificar, ou mesmo informar para um administrador que existe uma possibilidade de alguém usar uma rede falsa, um access point falso para burlar a segurança da rede dele. Então é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora, ok? Então a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: quando a gente pega uma placa de rede, vou pegar essa aqui para exemplificar, a gente pega uma placa de rede sem fio. Essa placa de rede sem fio, ela pode ser usada de vários modos. Ela pode ser usada como um cliente acessando um access point, ou seja, ela é uma cliente. Ela ficará nesse modo managed, ou seja, é um modo gerenciado. É um modo que eu trabalho com a rede no modo normal, ou seja, minha estação é cliente e o access point é quem está fornecendo a conectividade para a minha rede, para aquela minha estação. Então é o modelo convencional. Então esse modo de operar aí que vocês estão vendo aí é o modo normal da rede. Na hora que eu espeto a rede na máquina, vocês viram aqui no exemplo que eu coloquei aqui da que está na minha VMware aqui, funciona perfeitamente. Então eu posso usar o comando wconfig no Linux, ou posso usar o comando mais novo que eu posso substituir ao médio prazo aí o wconfig, que é o IW. O comando IW serve para várias coisas, inclusive para mostrar informações sobre a rede. Então ele está dizendo aí que o comando IW na WLAN 0, que é a minha interface de rede, está dizendo que ele está no modo gerenciado aí, ok? Então basicamente é assim que funciona quando eu tenho uma estação de trabalho funcionando no modo normal dentro do ambiente Linux, ok? Agora, o que é um access point? O que é isso aqui? É um hardware com um software e uma placa de rede sem fio como essa aqui. Só que em vez dele estar no modo gerenciado, ele está no modo access point, ou seja, ele está no modo de receber conexões. Então, ele pode estar, não vou dizer que todos estejam, mas ele pode estar no modo que a gente chama de modo monitor. Ou seja, ele monitora o tráfego da rede. E como é que uma placa normal muda de modo gerenciado para uma placa tipo essa aqui muda de modo gerenciado para modo monitor? Se eu quiser dar o comando na mão, vai funcionar na maioria dos drivers, tá? Alguns não vão funcionar, mas na maioria funciona esse comando aí no Linux. Esses dois comandos, na verdade, né? O antigo e o novo, vão funcionar para criar o modo monitor. Tá certo? Só para vocês perceberem a diferença. Por que eu coloquei aqui atrás modo promíscuo? O que é modo promíscuo? O modo promíscuo tem aí o link que o pessoal colocou aí, né? O que é modo promíscuo? Quando você tem uma placa de rede Ethernet, por exemplo, e você coloca ali no modo promíscuo,
ela começa a ouvir todo o tráfego da rede, todo mundo está conectado na mesma placa, no mesmo segmento de rede. O que é um segmento de rede? O segmento de rede é alguém conectado num hub, por exemplo, né? Basicamente num hub. Você escuta todo o tráfego daquela rede. Todo mundo está naquele segmento de rede lá ligado no mesmo hub. Agora, se for um switch, o switch, no caso, ele cria conexões específicas para cada conexão. Então, se você coloca uma interface em modo promíscuo no switch, você não consegue ouvir o tráfego daquele segmento de rede. Todo mundo está ligado no mesmo switch. Você tem que dar alguns comandos, fazer um ARP spoofing, fazer com que a caixa passe a trabalhar em modo hub. Você tem que dar algum jeito de você conseguir escutar o tráfego da rede. Mas, basicamente, o modo promíscuo eu estando num segmento que eu consigo ouvir o tráfego de todo mundo, na hora que alguém da rede fala, mesmo que não seja para mim, eu consigo ouvir o que ela está falando. Então, basicamente, esse que é o modo promíscuo. O modo monitor, eu consigo colocar a interface wireless em modo promíscuo? Sim, consigo colocar sem problema nenhum. Eu vou começar a escutar todo o tráfego de todos os clientes que estão conectados naquele mesmo access point. Só que o modo monitor, ele vai um pouco além. O modo promíscuo, ele trabalha na camada, se a gente falar na camada TCP, falando na pilha TCP, ele trabalha na camada 3, até o modo promíscuo trabalha na camada 4 e 3. O modo monitor trabalha na camada 2. Então, ele consegue capturar pacotes que têm a ver com o tráfego de rede sem fio, e não com conexões, não com conteúdo de pacote, não com imagens, não com login e senha. Ele trabalha com o protocolo de tráfego de rede. Tá certo? Então ele trabalha numa camada 2 ali, trabalha na camada inferior. Ele trabalha nas camadas superiores também, mas basicamente na camada 2, que é a que nos interessa para o modo monitor. Tá claro isso? Isso, se vocês quiserem... Se vocês quiserem depois detalhes aí, vocês dão uma procuradinha sobre esse assunto, ou quiserem fazer alguma pergunta pontual, fiquem à vontade. Bom, alguém entendeu? Que ótimo, né? Que bom, já me sinto feliz. Então, assim, o que é o modo monitor? O modo monitor é você colocar a interface não em modo promíscuo, mas em modo monitor. O que o modo monitor faz? Ele vai ouvir todo o tráfego da rede, mas além disso, ele vai ouvir todo o tráfego da rede na camada 2, ou seja, todas as tentativas de conexão que alguém fizer na rede, ele vai ouvir. Tentativas de associação com o access point, tipo de segurança que aquela rede tem. Não a senha, mas o tipo de segurança, CELWEP, WPA, o tipo de segurança, ele vai também conseguir entender se tiver em modo monitor. Então, para você colocar a interface em modo monitor, são esses dois comandos aí. Existem outros, né? A gente vai falar melhor de outros comandos mais na frente, mas basicamente se você colocar 10 comandos na sua placa aí, as chances são grandes de você conseguir criar um modo monitor. Estou percebendo uma diferença sutil entre um comando e outro, né? O primeiro comando, ele muda o estado da interface WLAN 0 para monitor. O segundo comando não. Ele cria uma interface virtual chamada MON0 no modo monitor. Então, eu posso ter duas interfaces lógicas na máquina. Uma é a interface física, a WLAN X lá que vocês têm, e uma interface virtual que está em modo monitor que eu posso usar para capturar pacotes. Então, eu não preciso abrir mão da minha interface física, que eu posso fazer outras coisas com ela. Eu posso criar uma interface virtual chamada MON0, posso criar MON0, MON1, MON2, quantas eu quiser. Posso colocar uma em cada canal, se eu desejar. E aí eu consigo capturar o tráfego de todo o tráfego camada 2, daquela frequência que eu estiver monitorando, né? Se eu estiver monitorando no canal 1, vou pegar tudo que estiver no canal 1, estando ou não na rede que eu estou conectado, aí eu não posso conectar em rede nenhuma. Uma característica interessante da interface quando ela está em modo monitor é que geralmente você não consegue mandar informações, você só consegue receber informações. Tá? São poucos pacotes que você consegue mandar no modo monitor. Geralmente você consegue receber só. Então você não consegue se conectar a nenhuma rede,
você não consegue trafegar dados, você não consegue fazer nada disso. Você consegue só receber informações quando você está em modo monitor. Ok? Lembre-se disso, que isso é importante. Muito bem. Então, depois que você passa a rede para o modo monitor, se você dá um comando wconfig ou um iwmoinfo, vocês vão ver que agora o modo dela mudou. Lembra que antes estava em modo gerenciado, né? Manager. E agora está no modo monitor. Então, isso que faz, agora ela pode capturar todo o tráfego do canal que ela tiver. Uma pergunta aqui, eu consigo ver o tráfego usando uma ferramenta como o Wireshark e o TCP-Dump na interface, ou TCP-Dump no modo promíscuo monitor? Sim, consegue sim. No caso do modo monitor, você vai conseguir pegar pacotes, você vai conseguir pegar a origem e destino, qual porta que o cara está conectando, qual é o conteúdo do pacote que ele está passando, no modo monitor, desculpa, no modo promíscuo. No modo monitor você vai conseguir, além disso, você vai conseguir também ver beacons, ver tentativa de conexão, ver qual é o tipo de segurança que a rede tem, qual é a frequência que ela tá trafegando, quais são as opções as opções de frequência que ela tem, se ela atua no 802.11a, B, G, qual é a frequência que ela suporta aquela placa, ou seja, coisas que têm a ver com o 802.11x que você estiver monitorando. No modo promíscuo, você só vai conseguir ver tráfego de rede IP, ok? No caso, no monitor, você vai conseguir ver o tráfego de mais baixo nível. Beleza, Manuel? Tranquilo? Ok, muito bem. Bom, então pode sim. Tanto o TCP-Dump quanto o Wireshark e outras que você quiser usar que servem para coletar pacote de rede. O Wireshark ele tem muita pessoal está trabalhando muito ele para rede sem fio, então ele entende perfeitamente o 802.1x, tem opção lá para marcar tipo de protocolos que ele reconhece. Se você marcar lá o 802.11, ele vai reconhecer todo o tráfego na camada 2 que você quiser. Então você vai lá e marca. Se você TCP-Dump não, você já roda, ele já reconhece, ele não precisa de nenhum módulo adicional. No caso do Wireshark, como ele remonta pacote, né, ele coloca lá no formato mais fácil de ser entendido, ele precisa de trabalhar isso melhor, então você tem que ligar lá para ele entender o protocolo 802.11. Tá? Muito bem. Então, quando a gente vai montar um AP falso, deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Não pulei nada. Quando a gente vai montar um AP falso, algumas coisas têm que ficar claras na nossa cabeça. Mas uma pergunta aqui. Usando o Wireshark, não é possível ver... Né? Credencial de HTTPS, não, HTTPS você não vai conseguir ver porque HTTPS está cifrado da origem para o destino, você está pegando o meio do caminho. Então alguém cifrou lá na máquina do cliente, lá no browser do cliente, e alguém vai decifrar lá no servidor onde o cliente está acessando. Você está no meio do caminho, o meio do caminho está cifrado. Não tem jeito de você pegar esse tráfego cifrado, a menos que você faça um man in the middle, né? Pega o tráfego, faça o cliente se conectar a um certificado falso, daqui você estabelece uma segunda conexão com o servidor, e no meio do caminho você decifra a informação que chega, e remonte e joga para o outro lado. Você não vai poder ver esse tráfego porque ele está cifrado com HTTPS. Aí o problema não é o Wireshark, o problema aí é a criptografia que está sendo utilizada. Qualquer tráfego cifrado, se você usar SSH, HTTPS, qualquer outro protocolo, OpenVPN, que usa criptografia, o problema é que está criptografado. Você vai pegar o tráfego, você vai capturar o tráfego, mas você não vai entender o tráfego porque ele vai estar cifrado. Beleza? Entendido, Alex? Tranquilo. Então vamos lá. Para você montar um AP falso, você precisa primeiro ter em mente duas coisas. Uma coisa é um AP que já existe
e você finge ser um AP que já existe. Por exemplo, se minha rede tem um access point lá, apareceu, chamado Linksys. Aí eu vou e monto um outro access point e dou o nome de Linksys. Eu estou fazendo um AP falso, de um que já existe. Eu estou tentando fazer com que as pessoas acessem o meu Linksys e não o Linksys original. Tá certo? Isso é um AP falso de um jeito. É o que a gente chama de Evil Twin. É um irmão gêmeo malvado, né? Eu estou duplicando informações de um AP que já existe e estou tentando convencer as pessoas que aquele AP é legítimo. Tá certo? Então eu posso estar no mesmo ambiente ou não do original, ou seja, se alguém se conectou a um AP chamado Linksys na vida, e eu montar um AP Linksys e o cara se conectar achando que ele está lá no outro lugar que também tinha um AP Linksys, eu vou fazer com que ele se conecte àquele AP. Vamos supor que alguém está lá, acessou no aeroporto uma rede chamada Infraero, né? Aí, se eu tiver em algum lugar lá, em outro lugar que não tem nada a ver com o aeroporto, e ligar uma rede Infraero e o cara achar que a Infraero também está disponibilizando, por exemplo, no estádio, né? Vai lá no estádio ver o jogo da Copa lá. A Infraero resolveu colocar lá uma rede para todo mundo acessar, chamada Infraero, e o cara acreditar e usar. Também é uma possibilidade. Então, o que eu estou fazendo é tentando criar uma rede que já existe para o usuário e fazer com que ele acredite que aquela rede é verdadeira. Bom, no caso do Free Wi-Fi, eu estou querendo fazer com que ele acredite que aquela rede é de graça, só isso. Eu não estou tentando fazer com que ele acredite que aquela rede é uma rede que ele já conhece. É só, eu vou num lugar, vou num café, por exemplo, vamos supor que eu vá numa loja de café lá, que venda café. Vamos supor, café, sei lá, café do bairro, né? No nome do estabelecimento. Aí eu vou lá, aquele servidor, aquele café não tem access point, não tem rede livre, e eu vou lá e crio lá, café do bairro Wi-Fi. Aí alguém vai acreditar que aquela rede realmente é uma rede que é legítima daquele local e se conecta a ela. É um outro tipo de AP falso, que é o chamado de Hug AP. Foi colocado o link aí do Hug AP. Se você for ver classicamente, a diferença de um para o outro é essa. Ok? Muito bem. Geralmente, alguns clientes se conectam a um access point que não é verdadeiro. Por quê? Porque eles têm na sua tabela de redes que eles conhecem, nomes de redes que eles já se conectaram algum dia. A gente chama de redes preferenciais. Então, se você usa, por exemplo, um iPhone e se conectou na sua vida a alguma rede, essa rede vai estar cadastrada no seu iPhone. Toda vez que você ligar a rede dele, a opção de se conectar a uma rede, ele vai começar a divulgar aquela rede que você se conectou um dia na sua vida, naquela rede, por alguma razão. Então, a gente chama de redes preferenciais. No caso do iPhone, no caso de a plataforma iOS, de maneira geral, ele sempre vai se conectar a todas as redes que você alguma vez já se conectou e já navegou por ela. Ok? Claro que não é só o caso do iPhone ou do iPad, enfim. Estou dando um exemplo aqui, por exemplo, do Windows, né? E um outro exemplo aqui do Mac, né? Que também tem a mesma característica. Bom, e por que eu estou falando que esse negócio chama Karma? Porque existia uma ferramenta que foi feita há muitos anos atrás que falava muito sobre isso daí. Então, toda vez que algum cliente tentava se conectar a uma rede, ele dizia que ele era aquela rede. Então, ele tentava se passar por aquela rede para pegar os tráfegos do cliente. Ok? Então, como é que você faz? Bom, aqui tem um bônus, tem uma ferramenta que eu escrevi, né? Chamada Idiot, que ele simplesmente fica tentando pegar quais são as redes que alguém tenta se conectar e nunca consegue. São redes que o cara fica mandando probe request, mas nunca tem um probe reply de volta. Então, aqui tem um exemplo da ferramenta rodando, ela está em desenvolvimento ainda, mas ela já está bem operacional. Você tem várias redes aí que não estão nesse ambiente aqui, mas que o dispositivo, aí, seja ele qual for, está procurando por elas. Se sobrar um tempinho no final, acho que não vai sobrar, né?
Vai sobrar um tempinho no final, eu mostro um pouco ela funcionando aí. Como é que funciona então um ataque usando um access point falso? Eu tenho um notebook malicioso com alguma conexão de rede, pode ser 3G, pode ser ligado a cabeada, enfim, e alguém se conecta nesse cara achando que ele é um access point legítimo, né? O que eu vou utilizar para montar essa rede falsa? Eu vou usar o Airbase NG, que é uma ferramenta que vem junto com o pacote Aircrack NG. Vou usar um DHCP Server, vou usar IPTables para redirecionar o tráfego e vou usar o TCP/dump para capturar o tráfego da rede que está passando por ali. Então vamos ver como é que funciona isso na prática. Criação do AP falso. Primeira coisa, criando o Hug AP. Eu estou criando lá estou dando o comando saiu errado isso aí. Onde está Aircrack NG, leiam Aerodump, Airbase, né? Airbase NG. Então, se eu quiser criar um Airbase, onde está Aircrack aqui, Airbase, tá? Então, Airbase NG, se eu quiser criar um Hug AP, eu vou usar essa linha de comando, a primeira. Se eu quiser criar um EvoTwin, eu vou criar esse cara aqui, ou seja, eu vou pegar todo mundo que se conectar àquela rede, e se eu quiser pegar os dois, eu posso criar uma rede com um nome, o "-e é o nome da rede, e o "-p", eu pego qualquer cliente que se conectar ali. O que vai acontecer no caso do "-p"? Se eu disser que eu sou uma rede chamada Linksys, ele vai dizer, opa, eu sou o Linksys, pode se conectar a mim. Se eu disser que eu sou uma rede chamada Defcon, ele vai dizer, opa, eu sou o Defcon, pode se conectar a mim. E por aí vai. Então, só saiu errado aí que não é Aircrack, e sim Airbase, tá? Então, por favor, onde tiver Aircrack, troquem por Airbase aí. Agora sim, o Airbase escrito corretamente, né, o comando correto. Aqui algumas opções para utilizar. Então, vocês estão vendo aí que a opção, existem opções para eu criar uma rede com chave WEP, ou com chave AAA, ou com DAPA2, como eu quiser criar, né? Então eu posso dizer, inclusive eu posso dizer que ele não vai mostrar qual que é o SSID dele. Se eu quiser fazer com que a pessoa acredite que realmente eu sou uma rede que é legítima daquele ambiente, vamos supor que um ambiente tem uma rede que não aparece o nome, que está escondido o SSID dela. Se eu quiser com que a pessoa acredite que eu também sou uma rede válida, eu posso esconder o meu SSID também com o mesmo nome da rede válida, que eu já sei qual é. Existem técnicas para a gente descobrir qual é o nome da rede quando está escondido. A gente pode conversar sobre isso mais para frente. Então, aí estão os componentes. O segundo componente é o DHCP Server. Eu vou criar aqui agora uma rede, vou distribuir IP, né? Ou seja, alguém vai se conectar até mim. Eu preciso dar conectividade para esse cara, então eu vou ter que dar um IP para ele. Como é que eu vou fornecer IP para ele? Com o DHCP Server. Então eu vou criar uma rede, por exemplo, aqui no nosso exemplo, uma rede 10, e eu estou conectado com a internet para uma rede 192.168. Então, eu tenho duas interfaces de rede. Uma que eu vou conectar os clientes, e a outra para onde eu vou sair para a internet, caso seja esse o meu objetivo, né? Fazer com que os clientes saiam para a internet. IPTables. IPTables é a ferramenta que vai fazer o NAT, ou seja, uma conversão de endereço da rede 10 para a rede 192. Por quê? Porque a nuvem só conhece a rede 92, ela não conhece a rede 10. Então, para o pacote conseguir transpassar o meu notebook aí, eu preciso fazer uma conversão de endereços aí, para poder, uma conversão de origem, né, de endereço, para poder fazer com que o pacote vá para a internet, flua. Ok? Bom, nosso último componente aí, então, agora é o TCP/dump, que vai capturar o tráfego. O objetivo de um AP falso, geralmente, é você montar uma rede falsa para coletar informações. Por exemplo, senhas, né? Por exemplo, e-mails, enfim, imagens. Então, o TCP/dump vai capturar todo o tráfego daquela rede e vai guardar num arquivo chamado dump, que eu estou gerando aí, um arquivo chamado dump para essa rede aí. Ok?
Bom, eu corri um pouquinho no final para sobrar uns 3 minutinhos para vocês fazerem algumas perguntas aí de como é que faz para montar essa rede. Eu vou dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil. Eu vou... Estão enxergando o compartilhamento aí? Então, eu criei aqui um shellzinho script com os comandos para a criação de um access point false. Deixa eu ver aqui. Quantas linhas são esse cara aqui, né? Quantas linhas esse cara tem aqui? É um arquivo de 60 linhas, mas que tem alguns espaços em branco, né? Onde você pode criar aí o seu access point falso. Então, eu vou rodar aqui o script, se tudo der certo. Você sabe como que é demonstração, nunca funciona. Mas vamos esperar que ela funcione. Primeiro eu mato os processos, né? Porque eu posso fazer teste e tal. Ele só está matando os processos anteriores. Está ligando o squid, que eu vou passar todo o tráfego para o squid, para eu ter mais condição de monitorar esse tráfego caso eu queira fazer alguma coisa com esse link aí. E aí, se conectar, eu vou conectar agora esse cara, eu vou conectar aqui agora meu celular nessa rede e vamos ver o que acontece. Se tudo der certo, ele está ali esperando por alguma conexão. Eu vou pedir para ele conectar aqui. E vamos ver se ele vai se conectar. Então eu criei uma rede chamada vírus.exe e ele está obtendo o endereço IP dessa rede. E aí, se tudo correr bem, se tudo funcionar direitinho, ele se conectará a nossa rede aí falsa que eu estou criando, tá? Então, talvez tenha algum problema com o DHCP, que ele não conseguiu pegar a IP aqui, mas enfim. Deixa eu tentar de novo aqui. Ok, conectando. Quando você coloca, quando você sobe o Airbase, ele sobe uma interface chamada AT0. Então ele está tentando se conectar, acho que é um problema de DHCP, que ele não conseguiu pegar a IP aqui, está só dando conectando e nunca consegue se conectar. Mas se ele tivesse conectado, a gente poderia navegar. Vamos ver se eu consigo fazer ele acessar aqui. E aí a gente vai ver. Não conseguiu conectar. Deixa eu só rodar ele de novo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer ele conectar. Quando a gente está funcionando perfeitamente. Na hora que você vai fazer a demonstração, obviamente falha, né? Bom, a gente chegou ao final, né? 8 horas. Vamos só ver se eu consigo fazer funcionar. Se não, depois se alguém quiser, eu posso mandar o programinha que eu criei aqui, né? O scriptzinho, que você acha fácil na internet, não tem muitos problemas. Deixa eu só procurar aqui Ferrari. Vamos ver se ele vai encontrar, se eu estou conectado no lugar certo aqui. Vamos ver aqui. Bom, se ele estiver conectado no lugar certo, eu vou conseguir pegar
vou conseguir pegar o tráfego desse cara aqui. Então vamos ver aqui se eu conseguir pegar o tráfego. Eu estou navegando na rede certa. Senão, não estou navegando na rede certa. Tá. O que eu ia mostrar, que está aqui no nosso último slide, voltando aqui para o slide para a gente poder fechar, é que se eu rodar aplicativos, por exemplo, como esse programinha chamado DriftNet, ele mostra em tempo real quais são as imagens que as pessoas estão acessando. Então, se você colocar ali para monitorar a interface AT0, por exemplo, né, pode botar a mão 0, mas AT0 é onde o tráfego está passando, você consegue ver as imagens aí que o pessoal está acessando, né, além de pegar senhas e coisas do tipo. Ok? Bom, pessoal, então era isso. Eu ia falar um pouco sobre montagem de um Hug AP. Eu me dediquei mais a conceitos do que a montar o Hug AP, porque montar o Hug AP é fácil, as ferramentas estão aí disponíveis, estão prontas. É mais o entendimento de como é que funciona o processo para facilitar quem precisar fazer esse tipo de coisa. Ok? Meus contatos estão aí. Se alguém tiver alguma dúvida final, acho que eu tenho um tempinho para uma pergunta, se alguém tiver. Se não, eu agradeço a participação de todos, espero contar com todos numa próxima oportunidade. Quem tiver interessado em fazer o curso, no curso a gente fala de bastante outras técnicas de ataque, não fala especialmente de Hug AP, eu vou até incorporar algumas coisas aí. Eu estou usando em relação a distro, eu estou usando o Kali, né, que é substituto da Backtrack, né? Mas tanto faz, pode usar qualquer uma aí. Então não precisa, na verdade, ser... Não precisa você usar... Você não precisa nem usar uma distribuição específica, basta ter os programas para quebrar. No caso do WPS está falando aí, só você ter o River lá e o Wash, né, para identificar as redes que tem WPS ativo e o River para quebrar o PIN, você consegue. Não precisa ter uma distribuição específica, né? Então, pode trabalhar com qualquer distribuição que você esteja acostumado, não tem problema nenhum. Durante o curso a gente fornece uma imagem de uma VM, provavelmente a gente deve atualizar agora para Kali, mas a Backtrack que está lá funciona muito bem, não tem problema nenhum, não tem por que não usar, mas a gente pode atualizar ela se achar necessário aí. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado pela presença, espero que tenha sido útil alguma coisa, tenha tirado algumas dúvidas de vocês. E quem estiver interessado em fazer o curso depois, tem aí, o pessoal passou o link aí, fiquem à vontade. Se quiser também adquirir o livro depois, tem bastante informação lá também. É com vocês. Um abraço, então. Obrigado. Até a próxima.